Ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar em um assunto que é central na vida cristã, cuidando de pessoas. Pois é, isso faz parte do alimento sólido a que se refere o Senhor na carta aos Hebreus. No final do capítulo 5 de Hebreus, nos é dito que há pessoas que são cristãs, que creem, mas que não crescem espiritualmente. Devido ao tempo decorrido, já deveriam ser mestres, mas eles são como crianças, carentes ainda de um leitinho aguado. E aí, no início do capítulo 6, passa a dizer o que é este leite aguado. É tudo o que as pessoas recebem nas igrejas. Doutrina, ensino de batismos, de arrependimento, de obras mortas, a fé, imposição de mãos, o juízo final com relação aos pecados e a vida eterna. Tudo isso, segundo o autor de Hebreus, essa doutrina toda que é pregada, e eu acho que precisa ser pregada, mas isso é o início. Isso é apenas o leitinho básico. Então alguém pergunta, mas e o alimento sólido? Eu lembro do pastor Juan Carlos Ortiz, que pregava sobre isso, e de vez em quando alguém o encostava na parede, num canto. Pastor, me conta um segredo aqui. O que é o alimento sólido? E ele ficava rindo, porque a pessoa achava que isso era um segredo que podia ser contado. Mas o próprio autor de Hebreus nos diz que o alimento sólido só é compreendido pela prática. A vida cristã fica ruim, rotineira, vazia, fria, artificial, se você não fizer discípulos. Mas para fazer discípulo tem que ser discípulo. Mas eu quero trazer esse assunto lá atrás, no Antigo Testamento, em Malaquias. Aliás, o livro de Malaquias caracteriza o encerramento da antiga aliança por falta de cumprimento do povo. O povo não entendeu, por fim não quis e se afastou de Deus, se afastando da aliança com ele. E o livro de Malaquias mostra alguns pontos principais, e um deles foi esse. A mesma coisa que está acontecendo hoje no mundo inteiro evangélico. Eu vou falar mundo evangélico, representando o mundo cristão. A maior parte dos cristãos não tem um líder pessoal a quem confessa seus pecados, conta a sua vida, pede orientação, pede a bênção de Deus, como eles também não fazem discípulos. Eles não se interessam em cuidar de pessoas. E a religião então fica vazia, religião de leitinho, de ouvir pregações sobre os assuntos já mencionados que são considerados leite. A doutrina básica, que é importante, mas na infância. Depois, quando a pessoa cresce, é pela prática, é Jesus vivo dentro dela, a prática do amor, do cuidado de outras pessoas, e isso é que é o alimento sólido e que nos faz crescer espiritualmente. Então, em Malaquias, no capítulo 2, o versículo 15 diz o seguinte, Deus falando, não fez o Senhor quando ele criou um só, o Adão. A Eva tinha que ser criada do Adão. Ele fez um só. Mesmo que havendo nele um pouco de espírito. E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Deus
quis uma descendência, mas criou um só. Deus não criou um monte ao mesmo tempo. Deus não fez uma campanha evangelística de criação de seres humanos. Ele criou um e mandou que ele fizesse discípulos. Para começar, a Eva, que foi tirada dele. A Eva foi tirada dele com a ajuda do Senhor, que o fez dormir, tirou uma costela e fez a Eva. Com a Eva, o Adão já tinha toda a liberdade, a autoridade e até a ordem de Deus para procriar. O primeiro Adão foi formado por Deus, o Bará, Elohim Bará. Deus, no início, criou. Ele criou o homem do nada, do pó da terra, mas criou a Eva do homem. Isso para nós é muito importante. E o Adão e a Eva não precisariam mais de operação sobrenatural de Deus para criar outros. Isto era a ordem básica da criação: crescei e multiplicai-vos. Deus criou um e queria que ele se multiplicasse. E a exortação fica aqui em Malaquias 2,15. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Cuidai de vós mesmos e dos outros. Isto é mencionado muitas vezes na Bíblia. Você precisa cuidar de você. A religião verdadeira consiste em você cuidar de você, se santificar, se separar do mundo e visitar as pessoas para fazer discípulos. A ordem máxima do cristianismo e regulamentadora é: ide, fazei discípulos. Para fazer um discípulo, precisa primeiro chamar a atenção dele, conversar com ele, evangelizá-lo. E pelo Espírito Santo, se ele aceitar, você vai ensiná-lo a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Jesus não recomendou. A pregação na igreja não é para a pessoa gostar ou não, é para obedecer. Pois é, isso é o didaquê. Só deveria ter autoridade de pregar na igreja quem tem autoridade para isto. Não é qualquer um que pode pregar na igreja. Qualquer um vai falar qualquer coisa. Pode até falar abobrinha. Qualquer um pode pregar o logos, o querigma, mas não é dentro da igreja. Isso é fora que vai pregar o querigma. Dentro da igreja se prega o que Jesus ordenou para ser obedecido. Só deveria pregar na igreja quem tem autoridade de Deus para se fazer obedecer também, para cuidar das pessoas, para obedecerem. O certo na igreja é que a pregação de daqui fosse trazida e depois todos verificassem quem estava cumprindo aquela pregação. Isso é o que Jesus diz em Mateus, no capítulo 28, 18 a 20. Jesus, segundo Mateus, nem dá tanta ênfase à evangelização. A ênfase em Mateus é no fazer discípulos. E como é que se faz discípulos? Ensinando a obedecer e cobrando a obediência. O cristão tem que cuidar de pessoas, ensinar essas pessoas o que tem que obedecer e cobrar a obediência. Mas e as doutrinas que têm que ser pregadas? Já teriam que ter sido pregadas lá atrás. É leitinho. Ensino de batismos, de arrependimento de obras mortas, conserto com Deus, e imposição de mãos, o juízo, a vida eterna. Isso é leitinho, são as doutrinas básicas que já tinham que estar sendo pregadas desde o início. Agora, no crescimento, é obediência ao que Jesus mandou, o amor, o cuidado de vidas. Pois é, aqui nós vemos então o que é fundamental para caracterizar um cristão, se ele é firme, fiel, se vai ser salvo ou não.
é cuidar de vidas. Mas primeiro ele tem que cuidar dele mesmo. Cuidai de vós mesmos. Estou lendo de novo Malaquias 2:15. Cuidai de vós mesmos. Cada cristão precisa saber se tem um líder, se está obedecendo. O seu líder vai fazer uma avaliação. Cada cristão tem que perguntar ao seu líder: eu estou indo bem? Eu estou sendo obediente? Eu estou fazendo o que Jesus quer? Me avalie, por favor. Eu preciso da sua avaliação. Cada cristão precisa ser avaliado pelo seu líder. Cuidai de vós mesmos. Você está sendo discípulo, um discípulo obediente, ou você é um crente assistidor de reunião? Você está sendo apenas um crente que acredita nas doutrinas básicas? Você está sendo um crente que assiste a reunião e gosta de ouvir? Ou, como diz em Tiago, ouvinte, esquecer disso? Ou você está sendo um discípulo que obedece? Só é discípulo quando obedece e segue e anda junto com o seu líder. Isso é ser discípulo. Discípulo de Jesus é aquele que crê em tudo que Jesus falou e obedece a tudo que Jesus mandou. Essa é a definição que irmãos tiveram para ser discípulo de Jesus. Crê em tudo que o seu mestre falou e obedece a tudo que o seu mestre mandou. Quem é que vai verificar esse critério de obediência? O seu líder. Cuidai de vós mesmos. Em outras palavras, tende um líder para avaliar se você está indo bem. É preciso ter um líder, ser discípulo, e depois você vai cuidar de outros fazendo discípulos. O cristão que não faz discípulo é uma árvore estéril. Você tem que influenciar outras pessoas, cuidar dessas pessoas, verificar o estado dessas outras pessoas que Deus colocou em suas mãos. Todo cristão é capaz de fazer discípulo. Ele precisa só afinar a sua submissão para saber se está indo bem e passar a cuidar das pessoas que Deus vai trazer a você. Você não tem que sair buscando pessoas, você vai ter que reconhecer as pessoas que Deus trouxe a você para você orientar. E você vai ser responsável por essas pessoas que Deus trouxe a você. Todo cristão tem pessoas debaixo da sua influência e você tem que avaliar para dar um relato a essa pessoa, para ela saber como está e orientar para ela se consertar, prosseguir, caminhar, se aperfeiçoar, crescer. Você tem que ajudar, avaliando essa pessoa. Mas para isso você precisa de uma avaliação também. Então, sempre pergunte ao seu líder como você está indo. E a partir dali você vai fazer a mesma coisa com pessoas que estão debaixo da sua influência. Isso é que é ser líder, isso é que é ser cristão, segundo a vontade de Deus, ou seja, isso é que é ser discípulo. Ser discípulo é isto, é reconhecer alguém para avaliar você e você cuidar, influenciar outras pessoas e ajudá-las a se acertarem também diante do Senhor. Interessante, esta é a palavra que Deus dá no final do Antigo Testamento de como ele criou. O Adão criou um só e do Adão fez a Eva. E o Adão e a Eva não precisavam mais pedir nenhuma intervenção de Deus para fazer filhos. Eles teriam capacidade de crescer e multiplicarem-se. Agora, na igreja, a ordem é a mesma. Igreja, ide por todo mundo pregar o evangelho, fazendo discípulos, ensinando esses discípulos a obedecerem. Isso é a ordem na nova dispensação, no Novo Testamento, também para cada um de nós. Você tem sido uma pessoa zelosa em ser e fazer? Você tem sido uma pessoa zelosa em ser discipulado, procurar o seu líder para avaliar a sua vida? Você tem sido uma pessoa zelosa em cuidar de outros? Não importa que seja uma só.
Há pais que têm um filho só. Não importa, a qualidade do ensino tem que ser fundamental para ensinar bem um filho e, se tiverem 10 filhos, da mesma forma ensinarem os 10 filhos no caminho do Senhor. Há cristãos que têm um discípulo só, há cristãos que fazem mais discípulos. De qualquer forma, o critério é o mesmo. No início a gente ensina o beabá, o leitinho, as doutrinas. Depois nós ensinamos a obedecer. Primeiro, o leitinho é receber, ouvir as doutrinas e entender. Depois, o critério é mais apertado, é obedecer. Um cristão velho que conhece muito da Bíblia, mas não obedece, não tem valor para Deus. Faltou um líder para ele que dissesse a verdade. Meu irmão, você sabe muito. Está na hora de começar a praticar pelo menos um pouco. Você quer praticar? Eu vou ajudar você a obedecer, mas você tem que querer. Você entende isso? Esse conceito é fundamental na vida cristã. É por causa disto que o Antigo Testamento acabou, porque as pessoas perderam a capacidade de fazer discípulos. Aí Deus começou tudo de novo, mas na nova dispensação a ordem é a mesma, fazer discípulos. E aquele que agrada a Deus é o que é zeloso nisso, em cuidar de outras vidas. Você tem amor, se especializa nisso, você se dá a outras vidas, isso é o cerne da religião verdadeira. Visitar as pessoas, cuidando delas com amor, para que elas vão bem e obedeçam e sejam também bons cristãos. Você tem sido zeloso? Você tem sido zelosa nisto? Responda para Deus.